Eleição 2020 aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos dar sequência com a série de entrevistas com pré-candidatos do PT, com a série de entrevistas com pré-candidatos. Hoje o pré-candidato do PT, Gilmar Tato, conosco aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre os desafios que São Paulo tem pela frente. Pré-candidato Gilmar Tato, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes para darmos sequência a essa série de entrevistas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Pedro Campos? Bom dia, Thaís Freitas. Um abraço para o Johnny, o João, filho dele, e para todos que estão nos ouvindo. Queria começar com o senhor aí falando sobre a polêmica do momento aqui em São Paulo, que é volta às aulas. Se o senhor fosse prefeito de São Paulo hoje, o senhor autorizaria a volta às aulas nas escolas públicas e particulares? Não. Por quê? Não autorizaria, não só porque os pais, as mães não querem e os professores, mas porque as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, elas falam que é muito cedo para a volta às aulas, é muito perigoso, é uma temeridade. O que eu faria, Pedro? Eu preparava as escolas, neste momento, que elas estão vazias, para a volta às aulas. Se não esse ano, o ano que vem. De que maneira? Um planejamento para fazer testes para todos os alunos e todos os profissionais de educação. Preparava a arquitetura para que todos os alunos pudessem, quando chegasse nas escolas, pudessem lavar as mãos com sabão. Um novo plano pedagógico, porque você tem alunos que neste período de pandemia, alguns conseguiram fazer reforço escolar, estudar em casa, outros não, porque não tem computador, não tem internet. Então você tem que replanejar, fazer um novo plano pedagógico, ouvindo, evidentemente, os pais, os alunos, todos os profissionais de educação e, ao mesmo tempo, um novo plano na hora do intervalo. E isso não está acontecendo. A prefeitura está paralisada. Ao invés de aproveitar este momento para reformar essas escolas, inclusive gerando empregos para um período difícil, eles não estão fazendo isso. Então, eu não voltaria às aulas, é uma temeridade, e eu sinto que em alguns momentos a prefeitura, o município de São Paulo, o estado de São Paulo, eles abriram o comércio mais em função da força, do poder econômico de alguns setores do que propriamente digamos assim, a opinião das autoridades sanitárias. Gilmar Tato, o desafio do próximo prefeito de São Paulo vai ser gigante, não é? Porque já seria, não fosse a pandemia, e nesse quadro que a gente vive hoje, com mais demanda por serviços públicos e menor arrecadação, há também uma questão fiscal muito relevante. De que forma você, como pré-candidato do PT, vê essa questão fiscal sobre o maior empenho de recursos públicos na pandemia e depois a conta chegando para o próximo prefeito? O desafio vai ser grande, Thaís. Por isso que tem que ser um prefeito que tenha experiência, tenha ousadia, e que tenha autoridade e que conheça a cidade de São Paulo. Nós não podemos brincar. É sério a coisa. Então, eu quero dizer o seguinte, em que pese que essa pandemia, a atividade econômica diminuiu bastante, mas a cidade de São Paulo ela tem uma capacidade de se reinventar e de se recuperar muito rápido. Mas vamos lembrar que no último ano do governo Haddad, ele renegociou a dívida da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo economizou 46 bilhões, está deixando de pagar 3 bilhões por ano. Neste momento, Thaís, a cidade de São Paulo tem 18 bilhões em caixa e as crianças não estão recebendo alimentação. E não tem um plano para fazer com que as pessoas possam comer na cidade de São Paulo. Se não fosse essa rede de solidariedade das entidades nos bairros, tinha muita gente morrendo de fome. As pessoas estão sendo contaminadas ainda hoje porque a prefeitura não fez e não está fazendo teste em massa. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos em torno de 10% de pessoas infectadas. Lá em Araraquara, o Edinho, o prefeito do PT, como ele teve medidas assim, firmes no momento adequado, lá tem menos de 1%. É o menor índice de infecção no estado de São Paulo. Aqui, ao contrário, eles fizeram um mega rodízio, o prefeito fez um mega rodízio, deixou os carros em casa e jogou a população no transporte público e reduziu a frota. E não desinfetou a frota de ônibus.
E todas as autoridades médicas falam que o maior índice de infecção, de infectamento, é justamente no transporte público. Então, o que eu faria? Eu implantaria de imediato, Thaís, o Bolsa Família, uma renda básica cidadã, para fazer com que todas as pessoas, aquelas que não têm condições, pudessem ter o que comer. Eu iniciaria um processo de permitir que as contratações da prefeitura fosse através de cooperativas para gerar empregos. Porque, olha, vou dar dois exemplos para você. Os uniformes escolares, que, por sinal, esse ano a prefeitura não deu os uniformes escolares, poderia ser feitos, confeccionados, através das regiões, através dos bairros. Você criar cooperativas de costureiras, costureiros, e você gera empregos, portanto, no bairro. Todo o material, as vestimentas da rede hospitalar, desde das UBSs, as UPAs, os hospitais, essas roupas podiam ser confeccionadas nas regiões. Então, você cria cooperativas para isso, você pode fazer cooperativas de reciclagem de lixo, que isso tem valor agregado, você pode fazer milhares de hortas comunitárias, fazer com que a população gaste o dinheiro no próprio bairro, aquecendo a economia no próprio bairro, fazendo com que o pequeno, médio comerciante possa sobreviver. Sim. Isso que a gente chama de economia solidária. É um novo comportamento da cidade. E para isso tem que ter ousadia. Então, eu tenho essas propostas, eu estou estudando com especialistas, estou vendo, inclusive, experiências de fora, no sentido de você fazer uma nova economia. Nós precisamos mudar o nosso padrão de consumo. Nós temos que mudar o nosso comportamento. E isso, naturalmente, uma parte das pessoas estão fazendo. As pessoas começam a comprar no próprio bairro. Agora, não é só comprar no próprio bairro, mas nós temos que produzir emprego no bairro. Mas não é isso que está acontecendo, pré-candidato, em relação ao uniforme escolar? A prefeitura está dando um voucher, né, para as pessoas comprarem nessas lojas o uniforme escolar aqui em São Paulo, né? Então, mas aí, veja, da onde vem a roupa? Da onde vem a confecção da roupa? Da China? Não tem política de emprego. Por isso que eu falo que nós temos que comprar o pano e confeccionar no próprio bairro, na própria região. Então, é uma maneira de você gerar empregos na própria região. Vamos pegar uma rede de produção cultural. Você sabe, Pedro, que na cidade de São Paulo, antigamente, na época do carnaval, as pessoas iam embora da cidade. A cidade ficava vazia. O pessoal até gostava de ficar em São Paulo, uma parte que aqueles que não gostavam de carnaval, de ficar em São Paulo, em função que a cidade ficava vazia. Nós, no nosso governo, o que nós fizemos? Nós organizamos o carnaval de rua, que uma parte já existia. De 100 e poucos assim, blocos de carnaval, nós passamos para mais de 600. Explodiu. Milhões de pessoas começaram a vir para São Paulo. Isso significou o quê? Que os hotéis ficaram lotados, que os restaurantes ficaram lotados. Então, a produção cultural ela é um elemento muito forte da geração de empregos, como na parte de moradia. Toda a cadeia da construção civil, ela também é forte na produção de empregos. Por isso que a prefeitura, além de desapropriar esses prédios na região central que estão abandonados, que você tem mais de 40 mil vagas possíveis de serem ocupadas, principalmente para baixa renda, principalmente porque não tem moradia, mas você pode fazer uma política de urbanização de favela, de regularização fundiária, incentivar a autoconstrução, a construção por mutirão, porque você aquece a economia em setores que é onde mais gera empregos. E você não percebe esse tipo de iniciativa por parte do prefeito. Então, mais que ser um prefeito, nós vamos precisar de um líder, de uma pessoa que saiba articular o empresariado, articular a sociedade civil, articular todos os setores para fazer com que a prefeitura possa realmente enfrentar a desigualdade. Por isso, da importância de você criar uma rede de proteção social. Nós temos que criar uma rede de proteção social para garantir que as pessoas que moram na rua não fiquem na rua, tenham dignidade, tenham atendimento, tenham amor e, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma rede de prestação de serviços, que é a prefeitura. Você sabe, Pedro, que teve uma pesquisa que 43% das pessoas, das mães e pais, né, das famílias, estão tirando os filhos das escolas particulares e matriculando na escola pública.
E isso sempre acontece. No momento de crise, quando as pessoas recebem um bom salário, têm um bom emprego, geralmente ela tem um plano de saúde, ou ela coloca o filho na escola particular. Mas no momento de crise, eles vão para a escola pública ou para o Sistema Único de Saúde. Olha só a importância do Sistema Único de Saúde nesse momento. Por isso, nós temos que fortalecer, não terceirizar, como a Prefeitura está fazendo. No momento de pandemia, eles estão terceirizando os CELS, terceirizando os hospitais. O Hospital de Campo Limpo é um deles. E o Dória, né, o nosso Dória, que fugiu aqui da Prefeitura, mentiu para o povo da cidade de São Paulo, e começou o processo de privatizações aqui, agora mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, acabando com o CDHU. O CDHU é uma empresa que mais construiu moradia na cidade de São Paulo. Eu fico imaginando a Vila Sílvia. A Vila Sílvia é um bairro lá no Emílio Matarazzo, que tem o nome do avô dele, né? Dona Silvia, não sei se vocês lembram, Dona Silvia. E ele acabou com a empresa CDHU. Tá acabando com a MTU, que é uma empresa de transporte metropolitano essencial para transportar as pessoas e para organizar o sistema de transportes em 7 regiões metropolitanas. Um desmonte do Estado no momento de pandemia, onde mais a população precisa do Estado. Gilmar. Por isso, da importância de você ter um líder, alguém que tem experiência, que conhece a cidade e que deu um tranco nisso, deu uma parada nesse desmonte que está acontecendo. É por isso que eu quero ser prefeito. Me sinto preparado para isso. Gilmar Tato é o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. É claro que esse e outros assuntos estarão em pauta no primeiro debate, né, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pergunto aqui para o senhor, de forma pública, se o senhor está comprometido com o primeiro debate da campanha na tela da Band no dia 17 de setembro, candidato. Sim, claro, não vejo a hora de chegar os debates. E a Bandeirante sempre, né, foi a primeira. Eu estive aí na Bandeirante várias vezes, quando eu fui presidente do PT na capital e coordenei a campanha da Luísa Erundina, e mesmo quando a Marta foi candidata, eu fui secretário da Marta por 4 anos, várias vezes. O próprio Haddad, eu tive várias vezes aí na Bandeirantes, sempre fui bem recebido, e mesmo até pelo próprio Johnny Saad, do Grupo Bandeirantes. Então, eu tenho um carinho muito grande para os profissionais, todos vocês aí da Bandeirantes. E será um prazer ir nesse debate, não vejo a hora de a gente discutir os problemas da cidade de São Paulo, as soluções da cidade, com muito respeito, mas com muita responsabilidade e determinação também. E sem mentir para o povo, né? Porque o povo está cansado de muita mentira, e o exemplo maior foi o prefeito que foi eleito na cidade de São Paulo, que não deu nem 2 anos, fugiu, foi embora, já pensou em ser governador, assumiu a cadeira de governador, já quer ser presidente da República. Eu nunca vi um homem tão, tão sem palavra como ele. Gilmar Tato, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Gilmar, como é que você vê hoje a posição do PT em São Paulo, hein? O partido vai ser questionado durante a campanha também a respeito de questões envolvendo a gestão do PT na presidência da República e na Prefeitura de São Paulo também, quando, na última eleição, Fernando Haddad perdeu no primeiro turno para João Dória. Como é que o partido vai se colocar frente aos eleitores? Você sabe, Thaís, mesmo naquele 2016 foi o pior ano para nós. E mesmo em 2016, a gente não conseguiu a reeleição, mas o PT só perdeu uma vaga na Câmara, só um vereador. E depois de 2018, o próprio Haddad foi candidato a presidente da República e foi para o segundo turno com 47 milhões de votos, e o PT fez a maior bancada no Brasil e também aqui no estado de São Paulo, e aumentou a votação na cidade de São Paulo. O PT é muito forte na periferia, é muito forte nas regiões. Nós estamos organizados em 37 diretórios zonais, nós temos 170 mil filiados na cidade de São Paulo, a gente é uma rede de sindicatos, de movimento social. Então, e a experiência nossa, né? A gente conhece o território, e o PT deixou, as 3 vezes que governou da São Paulo, nós deixamos marcas profundas. Só na minha área, eu fui secretário de abastecimento. Nós conseguimos implantar o almoço e janta para as escolas. As crianças comiam bolacha seca, inclusive foi a partir de uma visita que eu fiz na favela do Paraisópolis. Na hora do almoço,
voltei e falei, nós temos que implantar almoço e janta nas escolas. Significa o quê? Arroz, feijão, carne, legumes, suco de laranja, frutas. E isso foi uma revolução na época. E nós temos que agora ampliar para fazer com que as pessoas não comam mais agrotóxicos e tenham uma alimentação saudável e comprando direto dos produtores. E na minha área também, eu implantei as subprefeituras, que para fazer isso que eu estou falando, de você atuar no território e o poder público, a prefeitura estar presente no território, além da participação popular, saber ouvir, você precisa descentralizar e colocar o orçamento na subprefeitura, colocar o povo no orçamento. Sim. E a terceira coisa que nós fizemos, que deixou marcas profundas e que as pessoas usam todos os dias, é o bilhete único. O bilhete único, antes da implantação, quem pegava 3 ônibus pagava 3 passagens. E agora paga só uma. Para ir e uma para voltar. É uma pena que o Dória e o Bruno, eles diminuíram o tempo. Na nossa época era 4 horas no sistema de transportes, pegava o ônibus que quisesse, o metrô, a linha que fosse, e agora só 2 horas, prejudicando quem mora longe, e quem mora longe realmente é o que mais precisa. Então fizemos bilhete único, as faixas de ônibus. Você sabe que a economia de tempo das pessoas nas faixas de ônibus deu 30 dias por ano. É como se a pessoa tirasse uma férias de 30 dias pelo tempo que ela ganhou no sistema de transporte. Gilmar, então, por falar em transporte, né? E o CEL também, que é um projeto nosso, Sim. que é uma marca nossa do PT. Então, é dessa maneira que nós vamos ganhar a eleição. A gente está com uma chapa boa de vereadores, viu, Thaís? Está boa, assim, tem mais vagas do que nome, assim, mais gente do que vagas. É diferente de 2016. Então, Gilmar, eu estou bastante confiante e a gente está bastante animado que nós podemos voltar a governar a cidade de São Paulo. Nosso tempo está chegando no fim, né? Porque tem um tempo destinado aqui para ser justo com todos os pré-candidatos. Mas eu queria te perguntar aí ainda sobre transporte, sobre velocidade aqui na cidade de São Paulo, né? Na gestão do prefeito Fernando Haddad, o senhor foi secretário de transportes, houve uma redução, né, dos limites de velocidade. E aí, quando entrou o prefeito João Dória, ele retornou aos limites anteriores nas marginais. O senhor pretende rever isso se for eleito prefeito de São Paulo? Quando nós fizemos a redução da velocidade, a cidade de São Paulo, nós diminuímos o número de acidentes. É como se a gente ganhasse um hospital por ano. Da quantidade de gente, diminuímos de 35%. E a velocidade na cidade de São Paulo, em que pese o Dória ter feito aquela campanha nojenta, ele não reduziu. O único lugar que ele reduziu, que ele aumentou, ele não aumentou. Ele manteve a velocidade na cidade inteira. O único local que ele aumentou foi a marginal, isso. Nas marginais. E agora acabou de sair um estudo do Ministério Público falando que realmente o fato de ter aumentado a velocidade nas marginais aumentou de novo o número de acidentes. Pedro, todas as decisões minhas, em todas as áreas, dos 8 anos que eu fiquei como secretário aqui na cidade de São Paulo, eu vou verificar os técnicos. Nós temos que ter uma política de diminuição de acidentes e mortes na cidade de São Paulo. Se a gente conseguir, através da educação no trânsito, se conseguir você colocar mais homens e mulheres nas marginais e não tiver necessidade, não tem dificuldade nenhuma de manter a velocidade. Então, são os estudos técnicos, científicos, tem que ouvir os especialistas nessa área. Quando se trata de vidas, gente, quando se trata de salvar vidas, nós não podemos brincar. E aí você tem que ouvir todo mundo. Eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa que sei ouvir, converso bastante, a minha vida foi isso, e por isso que eu vou olhar. Se não tiver necessidade, mantém como está. E vamos cuidar da cidade, até porque a cidade tem problemas mais sérios para ser cuidado na área da educação, na saúde, da assistência social, da habitação, da cultura, e que nós temos que se mexer, fazer dessa cidade uma vanguarda novamente. São Paulo sempre foi uma cidade da vanguarda, uma cidade que esteve à frente do seu tempo, e nós vamos ter que, mais uma vez, fazer com que São Paulo saia na frente para diminuir o número de mortes, diminuir a quantidade de gente infectadas e, ao mesmo tempo, retomar o emprego nessa cidade e reorganizar todo o sistema de transportes através de um transporte gratuito de forma gradual. Eu estou convencido que nós temos que mudar o comportamento de todos. E para isso precisamos nos reinventar. Cuidar da cidade significa também você ser ousado,
e a experiência ela é fundamental para que isso aconteça. Por isso que eu me sinto bastante preparado, Pedro, para voltar aqui na cidade de São Paulo, agora não como secretário, porque eu participei de 4 secretarias, mas agora como prefeito. Gilmar Tato é o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, conversou hoje conosco aqui no Jornal Gente. Claro que ele vai voltar numa próxima série já como candidato e também no dia 17 de setembro estará aqui no primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que vai ser realizado na tela da Band, claro, com transmissão simultânea da Rádio Bandeirantes. Gilmar, obrigado pelo bate-papo aqui, boa sorte e até uma próxima. Obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio.